Vamos falar um pouquinho sobre parapsicologia. A gente está lembrando sempre que se a gente quer fazer uma teologia séria, uma teologia realmente teologia, então a gente precisa conhecer alguns aspectos de outras ciências que nos ajudam a compreender a teologia. Teologia é o estudo da divindade, né? É o estudo de Deus. Eu não posso estar em contato direto com Deus, quer dizer, temos várias maneiras de estar em contato com Deus. Agora, cientificamente, eu não tenho como fazer isso. Tá? Eu não tenho como fazer essa pesquisa de maneira tão, né, tão científica, digamos assim. Então, o que é que a gente faz? A gente estuda, para conhecer Deus, a gente estuda o que Deus faz, o que Deus fez, o que Deus, os vestígios de Deus. Isso serve para a gente conhecer Deus. E o ser humano é o melhor vestígio de Deus. E além disso, o ser humano, nós, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Não somos iguais a Deus, mas nós somos semelhantes a Deus. Então, muitos dos fenômenos estudados pela parapsicologia, eu vou dizer muitos não, todos os fenômenos, né, estudados pela parapsicologia, que realmente acontecem, né, que realmente são reais, então são fenômenos provenientes do nosso imagem e semelhança. Deus não é onipotente, ele não, teoricamente, ele não pode todas as coisas, ele não tem poder para fazer as coisas acontecerem. Bom, nós não somos iguais a Deus, mas nós temos potenciais disto. E esses fenômenos, que a gente tem esse potencial, né, a parapsicologia estuda. Deus não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas, né? Nós não somos iguais a Deus, mas nós temos potenciais de também saber muitas coisas, mesmo sem ouvir, sem ver, né? Mesmo sem usar os sentidos, somos capazes de conhecer muitas coisas. Entende? Esses fenômenos são estudados pela parapsicologia. Deus não é onipresente, ele não está presente em todos os lugares, não é? Nós não somos iguais a Deus, mas nós temos potenciais disto. E esses fenômenos, não é, provenientes dessa capacidade, desse potencial nosso, são estudados pela parapsicologia. Entendeu? Por que a parapsicologia é importante para a gente compreender Deus? Porque nós somos imagem e semelhança, temos fenômenos que realizamos conscientemente e, na maioria das vezes, não conscientemente, né? E isso tudo são vestígios sobre Deus. Então é importante a gente estudar a parapsicologia. A gente chama atenção aqui para esse texto que diz assim: definição e abrangência, né, da parapsicologia. A parapsicologia estuda uma série de fenômenos ditos paranormais, incluindo os seguintes aspectos. 1. A hipótese da existência de uma forma de obtenção de informações, ou seja, eu ficar sabendo de coisas, são chamadas de comunicação, que prescinda da utilização dos sentidos humanos conhecidos, percepção extrasensorial, tais como telepatia, clarividência e precognição. Esses fenômenos, não é? Aliás, todos os fenômenos é a capacidade que nós temos de fazer, ou agir, ou pensar, ou saber, sem que a gente use os nossos sentidos ou os nossos membros. Então, eu faço coisas se moverem sem que eu mexa. Eu posso saber de coisas sem que eu tenha ouvido, sem que eu tenha visto, sem que eu tenha sentido o cheiro, sem que eu tenha sentido o paladar, sem que eu tenha sentido o tato. Eu posso saber de coisas sem usar esses sentidos conhecidos. É muito interessante isso aqui. Sentidos conhecidos. Pode ser que eu tenha outros sentidos, além desses 5, né? O ser humano tenha outros sentidos,
né? E a parapsicologia vai estudar sobre isso. Então, muito bem. A hipótese da existência de uma forma de ação física sobre o meio físico em que não seriam utilizados qualquer mediadores ou agentes, músculos ou forças físicas conhecidas como a telecinese. Então, o primeiro, eu conheço coisas sem eu saber, sem eu sentir, sem eu ver. E o segundo, eu mexo coisas, né? Sem eu tocar. Eu não toco, mas eu sou capaz de fazer coisas se moverem. O ser humano tem isso, existe esse fenômeno. Entendeu? Você já ouviu falar de casas, né, que ficam copos batendo em cima da mesa e, né, ficam balançando, copos que caem, coisas que caem, coisas que pegam fogo. Isso existe. Entendeu? São fenômenos, claro, que as pessoas não sabem, não estudaram, não conhecem sobre o fenômeno, aí atribui. Se for coisa boa, foi Deus. Se foi coisa ruim, é do diabo. Né? Essa é a maneira que as pessoas atuam. Mas são fenômenos que nós, conscientemente ou inconscientemente, nós produzimos. Nós, quer dizer, seres humanos. Tá bom? Terceiro, os fenômenos associados à memória extracerebral. Retrocognição, como a experiência de quase morte, projeção da consciência e mediunidade, etc. Tá bom? Então, esses são aspectos que a parapsicologia estuda e que são importantes que ela estude para que, inclusive, a teologia e outras ciências possam usufruir desses estudos, tá? Para a gente, então, desenvolver uma teologia séria, de verdade, e não uma teologia que exista para apenas confirmar o que já está posto, né? Os dogmas. Não é ideal, tá? Isso não é teologia, isso é uma enganação, tá bom? Muito bem.